Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o pastor Léo Santos, pastor aqui em Leiria, Portugal. Esse aqui é meu amigo missionário Celso Martins, que está conosco engajado aqui na obra missionária no continente europeu. Valendo a pena ressaltar que a Europa atravessa um período negro. Esse continente está sendo sacudido por uma crise financeira, uma crise econômica e, por conseguinte, uma crise social, uma vez que um país e um continente abalados por questões financeiras e econômicas, automaticamente a sociedade toda sofre as consequências. Por quê? Na verdade, é um continente que viveu durante muitos anos estabilidade econômica, estabilidade social, estabilidade em todos os aspectos, ou seja, são pegos agora de surpresa com uma crise onde eles não conseguem encontrar o fio da meada para resolver a situação. Os governantes estão batendo cabeça, estão tentando de todo jeito buscar uma solução e não conseguem, ou seja, a situação realmente está bastante complicada. Mas nós não estamos nem um pouco perplexos, porque nós sabemos que, na verdade, tudo isso faz parte do cumprimento das Sagradas Escrituras. É mistério que tudo isso aconteça para que a Bíblia se cumpra. Nós, nesse primeiro vídeo, faremos uma pequena mostra, uma pequena síntese daquilo que nós estaremos abordando aqui nos próximos vídeos. E eu queria de antemão dizer para vocês que nós estaremos falando coisas que estão contidas nesse livro, Igreja, a igreja que virou empresa. Se você observar, igreja, um cifrão, na verdade ela tem uma forma um tanto quanto um pouco sarcástica, mas na verdade é a pura realidade. Igreja com cifrão, ou seja, é uma fusão de igreja com empresa. Na verdade são homens que vêm transformando a igreja num grande negócio, inclusive ultimamente se aproveitando dessas tais crises, no Brasil já muito acontecendo, e agora também na Europa, para fazer negócio, e grandes negócios. Afinal de contas, hoje você abrir uma igreja, entre aspas, virou um grande negócio, irmão Celso. A paz do Senhor, pastor Léo, a paz do Senhor, você, irmãos que estamos assistindo. Realmente, estamos vivendo de maneira insofismável. A nossos olhos temos contemplado aquilo que Jesus, há 2000 anos atrás, entrou no templo em Jerusalém e, a gente sabe o resultado, chicoteou. Pastor, não sei se por muito menos, eu creio que foi por muito menos, do que as coisas estarrecedoras que nós temos contemplado nos nossos dias. Interessante. Você falou muito, igreja, empresa, igreja, negócio, um balcão de negócio mesmo. E se convencionou no século XXI que você ter uma igreja é um bom negócio, um bom emprego. Uma coisa tão séria que já virou até chacota. Pouco tempo atrás eu ouvi alguém dizer assim: deixa eu ir embora porque templo é dinheiro. Não é tempo, é dinheiro, templo é dinheiro. Porque na verdade a sociedade já percebeu o que é que esses líderes vêm fazendo com o Evangelho. O que é que esses homens que detêm a mídia, esses homens que já dominaram a mídia, inclusive até de abrangência mundial, porque há pastores no Brasil que têm programas em dezenas de canais, inclusive canais que pegam aqui na Europa, ou seja, a coisa vem ganhando um vulto a nível de planeta. E isso é um tanto quanto preocupante, porque na verdade poderiam estar fazendo uso desses canais para transmitir o Evangelho na sua genuidade. No entanto, transmitem o Evangelho vestido de uma nova roupagem. Alguns tópicos desse livro dizem respeito à questão do ser e ter. Nós percebemos que hoje ter está sendo muito mais interessante do que ser, concorda? Até na própria igreja, hoje em dia, quem tem, parece que vai
Falamos sobre a incoerência das pregações. Uma coisa é pregada nos cultos e outra coisa acontece na realidade. Falamos sobre a música na igreja. A música, então, meu Deus, quanta diferença dos levitas, né? Falamos sobre a mercantilização da fé, esse grande negócio que virou igreja. E nós vamos, durante os vídeos que estaremos postando a seguir, falando sobre esses tópicos bastante polêmicos. Nesse vídeo, ainda nenhum em especial, estaremos apenas dando uma pincelada no geral da situação, mas ressaltando que aqui na Europa também os homens estão deturpando as doutrinas apostólicas por questões de comodidade social, para eles mesmos, bem-estar social, ou seja, para viver uma vida, digamos que regalada, né, meus irmãos? E me faz lembrar, pastor, a temática central deste livro, que envolve prosperidade e finanças, e que eu estava meditando na palavra de Deus, e quando a gente tem uma mínima noção de teologia, a gente aprende que a Bíblia interpreta a ela mesma, de si mesma. E quando Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma coisa de um rico entrar no reino dos céus. E, pastor, para sermos bem claros, bem taxativos, essa riqueza que se fala hoje não é aquela coisa de você ter com que viver, vestir, não. Nós falamos de riquezas mesmo, né? Até porque o texto não cabe outra interpretação. Existe a hermenêutica bíblica. E outra coisa, pastor, nesses dias tem jogado no lixo a hermenêutica bíblica, que você fica nos bancos escolares aprendendo, para você não trazer uma das coisas que mais tem assustado nos últimos tempos, a heresia. E nesses tempos que estamos vivendo, a hermenêutica bíblica foi jogada no espaço, no lixo. Ou seja, quando você fala riqueza na Bíblia, é riqueza mesmo. Não cabe uma semântica ou uma outra interpretação. Mas, enfim, a Bíblia diz que nos últimos tempos o homem seria amante de si mesmo e viveria segundo seus próprios pensamentos. Então, deu no que nós estamos vivenciando hoje, e está aí à nossa volta. Por outro lado, também somos uma geração privilegiada de profetas, profetizaram séculos muito antes disso, e jamais poderiam constatar que a coisa fosse tão latente, tão evidente, contundente, como a que nós temos percebido. Eu disse dias atrás, Marcelo, que alguns pregadores podem muito bem arrancar certas folhas da Bíblia, porque é até vergonhoso para eles mesmos ler. Você pega lá Mateus 6, 19, onde Jesus aconselha, não é nenhum discípulo, nenhum apóstolo: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Eu pergunto para os irmãos, esses pastores, são pastores, né? São bispos, são apóstolos, estão arrumando tanto título, daqui um dia vai ter cardeal, vai ter arcebispo. Então, o coração desses homens está onde? Esses homens que moram em mansões, esses homens que são detentores de casas em condomínio fechado, sabe, casas com luxo que poucos ricos têm. É verdade isso. Há um líder no Brasil que tem uma casa que eu soube que as pedras da casa dele foram trazidas da Itália, ou melhor, levadas da Itália. Preciso uma coisa dessa. O que esse evangelho tem a ver com o evangelho que foi pregado pelos discípulos, pelos apóstolos? Que deixavam tudo? E vou pegar, já que falamos de apóstolo aqui, Atos capítulo, ou melhor, Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo disse: se um outro evangelho fosse pregado, que fosse considerado maldito, que fosse trazido pelos anjos. O anjo perguntou: está muito mais próximo de Deus do que qualquer homem, por mais santo que seja aqui na terra. No entanto, Paulo até disse: se eu mesmo voltar daqui a algum tempo com outro evangelho, vocês podem escorraçar daqui
eu não sou digno de que vocês me ouçam. Mas agora, pastor, estamos numa época que as pessoas elas querem ser maior do que os apóstolos e até maior do que o próprio Jesus, não considerando o peso da palavra. E outra coisa, também não é de se admirar numa geração em que se diz, também no passado houve isso, mas muito mais agora, alegam que Jesus não é Deus. Então, cabe isso, né? Como se não soubesse Jesus que no século XXI haveria pessoas que fossem dadas esse tipo de coisa, né? Quer dizer, e o conceito de Jesus praticamente não seria um conceito de quem soubesse, de quem tem a onisciência, né? Então, está tudo dentro daquilo que a palavra de Deus nos afirmava. Nos últimos dias, homens amantes de si mesmos, se dedicassem aos seus próprios destinos, o seu próprio ego alimentando, não fazendo caso algum. E eu pergunto, onde fica o temor a Deus, a obediência à palavra? Ao passo que, se eu não ouço o que Jesus está dizendo, eu posso desconsiderar essa questão de ser filho de Deus, porque a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a voz de Deus. Porque a partir do momento que eu não ouço o que Jesus está falando, não prego, não tem nada a ver com Deus. O irmão pregava também sobre aquela passagem de Atos 3, quando Pedro e João subiam uma porta do templo chamada Formosa, e estava lá um coxo desde o ventre da sua mãe, e ele pedia esmola. E o que foi que Pedro disse? Olha para nós, não tem ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E eu pergunto para o irmão, quem era Pedro e João? Olha, se nós analisarmos o texto bíblico, eles estavam andando com o dono de tudo. Eles estavam servindo. Eles andaram com Jesus? Sim. Viveram com Jesus. Então, nada mais coerente que o próprio Jesus, né? Compartilhar com eles, né? Mas eles disseram que não tinha ouro nem prata. Quem não tem ouro nem prata é o quê? E outra coisa que me assusta. Quem não tem ouro nem prata é o quê? Não tem grandes possibilidades. Seriam pessoas pobres, né? Pobres. Mas o que me chama a atenção também é que essa teologia, essa malfadada teologia da prosperidade, cai por terra, não resiste ao menor crivo da palavra, porque até os ricos, nos dias dos apóstolos, o que a Bíblia fala? Eles vendiam suas propriedades. É diferente dos apóstolos de hoje, né? O que Paulo é? Não, os apóstolos hoje, o que eles fazem? Os apóstolos, eles vendem? Não, hoje eles compram. Hoje eles compram. E os apóstolos que venderiam? Exatamente. Em Atos 2:42 fala que eles vendiam suas propriedades e repartiam a cada um conforme era de ministério. E os apóstolos receberam esse dinheiro, faziam o que com esse dinheiro? Embolsavam? Não. Colocavam na poupança? Não, sim. Compravam fazendas? Hoje em dia os líderes estão comprando fazendas. Interessante. Observe isso. Na igreja primitiva, eles vendiam e repartiam. Hoje os grandes líderes estão comprando, acumulando tesouro nessa terra. Havia um amigo meu chamado Jorge Salomão. Eu digo havia porque já faz tempo que eu não vejo, nem sei por onde anda, mas sempre que ele passava em frente a alguma grande construção dessa, ele dizia: está aí combustível para queimar na caldeira de Satanás. E considerando escatologicamente que estamos vivendo os últimos dias, homens que se dizem apóstolos, bispos, pastores, ou seja, sacerdotes, homens que se dizem conhecedores da palavra, viverem nessa contradição total, absurda e escandalosa aos ensinamentos de Jesus, isso é uma aberração. Irmão Celso, a gente está dando só aqui um petisco, um tira-gosto daquilo que a gente vai estar abordando nos próximos dias. A igreja que virou empresa. Estaremos abordando cada tópico desse livro, sempre embasados na Sagrada Escritura, sempre embasados nesse livro, que apesar de tão lindo, tão mal interpretado, tão mal vivido. Fique conosco, estaremos a partir de hoje trazendo para você muitos outros vídeos, para você que tem interesse em conhecer o Evangelho genuíno, puro, o Evangelho despido dessa roupagem nova que deram ali. Acompanhe isso. E
com certeza Deus há de abençoar-te grandiosamente. Suas considerações finais, Marcelo. E de repente, pastor, também, as pessoas que estão trilhando esse caminho, digo até mesmo esses líderes, esses pastores que conduzem o rebanho, têm um peso, têm uma responsabilidade muito grande, possam rever também, porque Deus é um Deus longânimo. E quem sabe, na edição desses vídeos, o Espírito Santo pode adequar as regras, te convencer você voltar ao primeiro amor, voltar ao caminho antigo das nossas intenções. E você que, porventura, é uma ovelha que está, quem sabe, transitando um caminho, escorregadinho, é uma boa oportunidade que você possa examinar as Escrituras, porque a Bíblia diz, ali você tem o quê? Vida eterna. Examinar as Escrituras. A Bíblia diz que erram uns até propositadamente, outros tomam conhecimento. Então, esse é o recado. Até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor.